noite, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a querida BS. Gente, eu falei, né, que faria esse canal, né, mas pra tá louvando, né, na verdade, louvando, fazendo covers, mas eu queria dar uma pequena introdução de Lucas 1, porque eu acabei de ler e Deus ministrou coisas lindas sobre esse capítulo e eu queria falar pra vocês. Antes de eu estar falando a fundo o que eu aprendi e o que o Espírito Santo ele falou em meu coração, eu queria estar dizendo que isso tudo começou lá nas redes vizinhas. E já segue eu lá, tá bom? Vou deixar aqui na descrição. E foi algo que eu falei, vou ler 24 capítulos de Lucas, né? Até o Natal, porque vai falar sobre a história de Jesus, tal, a caminhada de Jesus. E a caminhada de Jesus é muito importante. E o Natal é sobre o nascimento de Jesus. Se a gente for parar pra ver assim, não é a data exata, né? Mas a gente assimila, né? E aí eu falei, não, vamos começar com esse desafio. E, gente, foi algo que eu falei, vou ler, vou postar e é isso. Mas aqui estou eu postando aqui no YouTube também. Então você que está vendo, já curte e se inscreve aqui, tá bom? Então bora lá. Em Lucas 1 vai estar falando sobre o nascimento de João Batista e quando o anjo ele avisa Maria que ela engravidaria de Jesus, filho de Deus. Quando eu li esse capítulo, eu confesso que eu achei muito bonito se aprofundar a isso. E eu vou explicar do porquê eu achei muito bonito. Eu achei muito bonito o fato de uma mulher estéril, ela conseguir ter filhos, e uma mulher que não tinha tido relação nenhuma, ela também conseguir engravidar. Pra quem não sabe, Isabel e Maria eram primas, tá bom? E no capítulo também vai falar sobre o encontro delas, mas eu quero começar a falar sobre Zacarias e Isabel. Zacarias, ele estava no templo, queimando incenso a Deus, né? Cristo. E nisso um anjo vem e fala com ele, falando, sua mulher, ela vai gerar um filho no ventre. E Zacarias, ele desacreditado daquilo, ele fala, como que eu vou saber disso? Como que eu sei que isso é verdade mesmo, tal? Fala pro anjo, e o anjo Gabriel fala, eu sou o anjo Gabriel, tal, e eu vou deixar você mudo até o nascimento do seu filho. E aí, mais pra frente, né, quando o filho dele nasce, já começa a gerar uma grande confusão, né, por conta que o nome do filho dele tinha que ser Zacarias. Por que Zacarias? Porque naquele tempo os filhos tinham que herdar o nome dos pais. E aí falam pra mulher dele, não, tem que ser Zacarias, o nome do pai, não tem como ser João. E aí eles perguntam a ele, qual é o nome do seu filho? E aí ele escreve lá, João. E aí ele começa a falar, e ele começa a, vamos dizer, cantar uma oração, que era um cântico, né? Começa a proclamar lá coisas lindas, falando sobre João Batista e que logo viria Jesus também, enfim. E se a gente voltar um pouquinho para trás, que eu dei uma resumida na história de João Batista, do nascimento dele, a gente vai ver também sobre quando Gabriel, ele desce a Maria e fala, você vai gerar um filho, e ele será o filho de Deus. E eu acho muito bonito, porque quando a gente lê sobre isso, a gente vê muito sobre o Deus dos impossíveis. Como assim um Deus dos impossíveis? Um Deus que não fez pequenos milagres, mas um Deus que fez grandes milagres. Porque ninguém daria nada por essa Isabel, ninguém daria nada por Maria. Mas mesmo assim, ele fez elas conceberem filhos, onde eles seriam muito usados. João Batista lá na frente vai ser um homem que vai batizar, e vai ser um homem assim que ele vai proclamar o nome de Cristo sem temer a quem. Algo que nós jovens muitas das vezes tememos, algo que nós jovens não conseguimos enxergar. Nós jovens vemos, mas fulano vai falar isso de mim, mas fulano vai fazer isso, e esquecemos de nós mesmos. Esquecemos do nosso propósito, do nosso chamado. Qual é o nosso chamado? Fazer o ID, pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos esquecendo disso. Nós estamos vivendo mais para o mundo do que para Deus. E João Batista não tinha esse medo. Desde o ventre ele já era usado. Eu lembro que quando eu li, eu achava muito bonito que quando Maria e Isabel, que eram primas, elas se encontram no ventre de Isabel. João vai sentir Jesus na barriga de Maria lá. Quando elas, estão no mesmo ambiente, ele se mexe. E ali Maria, ela vê
que Jesus era um menino abençoado. E ela começa a louvar um cântico, que é Magnificat, que é em latim, que significa minha alma engrandece. Era um gesto de alegria, era um gesto de agradecimento, porque lá atrás a descendência de Abraão seria abençoada. E aí, quando a gente vê que Maria vai ter o filho Jesus, o Filho de Deus, a gente vê que a palavra está se cumprindo. E quanto mais passa o texto, mais eu acho bonito. Porque depois que João nasce, e o pai de João, Zacarias, ele também louva um cântico, que é Benedictus, bendito seja. E ele começa a falar que João seria um porta, como se diz, ele meio que, vamos se dizer, que ele prepararia o caminho para Jesus vir. No casamento tem a florista, certo? Que ela joga as pétalas e logo vem a noiva. Assim seria João Batista. Ele viria com as flores, falando sobre o evangelho, e logo em seguida veria Jesus com seus milagres e acontecimentos. João Batista lá na frente vai literalmente batizar Jesus Cristo, o Emanuel. E cada coisa que eu vou lendo, mais eu acho bonito. Eu não tenho teologia, eu não tenho nada, tipo, pra falar assim, eu sou demais. Eu não tenho nada disso, gente. Eu só tenho um celular, um pouco de iluminação e uma Bíblia. Mas eu sei de uma coisa, que não adianta ter aquilo tudo e não ter o Espírito Santo. Não adianta eu pegar e ler qualquer coisa e explicar pra vocês, se eu não buscar a Deus. Então eu quero dizer pra você que está vendo esse vídeo, saiba que esse vídeo não apareceu à toa. Você que está vendo, saiba que Deus, ele é o mesmo de ontem, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez a multiplicação dos pães lá pra frente, é o mesmo Deus que habitou antigamente, habita hoje em nossos corações e vai habitar todos os dias. Então, se você está passando por algum problema, saiba que você tem um Deus dos impossíveis. Entregue a sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Cristo, porque Ele sabe o que Ele faz. Se aqui ele deu a oportunidade de Isabel ter um filho, é porque ele sabia que esse filho seria muito usado lá na frente. Se ele deu a oportunidade de Maria ter um filho, é porque sabia que lá na frente Jesus ia ser muito usado. Então creia que o que você passa hoje é momentâneo. Creia que Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo que vai fazer milagres. Ele não é obrigado a fazer milagres na sua vida, mas tudo que você precisa, se for bom aos olhos dele, saiba que ele vai cuidar. Brenda, mas eu tô passando por um problema muito complicado e Deus não está me ouvindo. Saiba que é aprendizado. Nada é por acaso. Deus, ele cuida dos seus filhos e ele os ama. Tá bom? É isso, gente. Eu tô um pouco nervosa de estar começando a gravar vídeos assim. Queria voltar a estar louvando mais, né, aqui no canal, porque eu só gravei um vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês possam me apoiar, não por mim, mas que esse vídeo chegue às pessoas certas, que esse vídeo ele venha a ser ministrado em corações feridos, corações que desistiram do chamado, desistiram no meio da caminhada, tá bom? Então é isso, um beijo e continue proclamando o nome de Cristo. Tchau!